Fala pessoal, aqui é o Glauco e eu vou resolver com vocês agora essa questão da UFT Vestibular 2007. Uma questão que mistura hidrostática com gases. Questão interessante, viu? Interessantezinha. Você que está estudando para a UFT aí, vale a pena dar uma olhada nessas questões mais antigas. E muito em breve eu estou disponibilizando aqui todas as resoluções UFT, de todas as edições, beleza? Então dá uma olhadinha aí, talvez a questão que você esteja procurando da UFT já esteja resolvida aí no nosso canal, beleza? Mais um detalhe, se você está estudando para a UFT, dá uma olhadinha na nossa biblioteca de e-books, o glauco.com.br. Você vai ver lá uma coleção de 14 e-books com todas as provas de 2019 em diante e que para cada questão que caiu na prova da UFT, eu disponibilizo mais 5 questões do mesmo assunto, com o mesmo grau de dificuldade. Vale muito a pena estudar por esse material, está muito completão, ok? Vamos lá. Lendo aqui a questão, diz o seguinte: Paulo mergulha em um lago, segurando na mão um copo cheio de ar, com a abertura voltada para baixo. Então, quer dizer que a água não vai penetrar no copo, né? Pelo menos não vai encher o copo, né? À medida que ele vai descendo, sem deixar que o ar escape, Paulo mede o volume, a temperatura e a pressão no ar do ar no copo, certo? À medida que ele aumenta a profundidade, ele vai medindo, não sei como, pressão, volume e temperatura. Ok. Ele verifica inicialmente que a temperatura não se altera. Bom, então essa é uma informação importante do ponto de vista do estudo dos gases. Se a temperatura não se altera, se trata de uma transformação o quê? Uma transformação isotérmica, ok? Transformação isotérmica é aquela transformação em que a temperatura é constante, certo? Também é constante o número de mols. Por quê? Porque ele disse que não houve saída de gás de dentro do copo. Considerando essas informações, o que é correto afirmar, né? Que vai acontecer? Bom, o que acontece? À medida que Paulo aumenta a profundidade, a pressão aumenta, né? Porque quanto maior a profundidade, maior a pressão hidrostática. Então, mais esse líquido vai fazer pressão sobre esse gás que está dentro do copo. E aí, quando essa pressão aumenta, o que acontece com o volume de ar dentro do copo? Ele diminui, porque volume e pressão são inversamente proporcionais. Então, ele diz, a pressão do ar permanece inalterada? Não, a pressão aumenta. Ok, a razão entre o volume do ar e sua pressão permanece inalterada? Bom, vamos analisar já já. O produto permanece inalterado ou o volume do ar permanece inalterado? Aí, nesse caso, não dá para resolver por hidrostática. Aí eu vou ter que apelar para onde? Para gases. A transformação isotérmica, pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1 igual a pressão 2 vezes o volume 2 sobre a temperatura 2. Como a temperatura permanece inalterada, você simplifica aqui e o que vai acontecer? Pressão 1 vezes volume 1 igual a pressão 2 vezes volume 2. Ou seja, o produto pressão vezes volume desse gás vai dar sempre um valor constante. Essa é uma das principais características da transformação isotérmica. Portanto, nesse caso, a alternativa correta, letra C, né? Que diz o quê? Que o produto do volume por sua pressão permanece inalterado, ok? Então, uma questão teórica, uma questão interessante, não muito fácil, não muito difícil, uma questão interessante aí da UFT, que caiu no vestibular 2007, beleza? Se você gostou da resolução, deixa a sua curtida aí, segue o nosso canal, compartilha com um colega que também está estudando para a UFT. E não esquece, está estudando, dá uma olhada lá no nosso e-book, aliás, na nossa biblioteca de e-books, que vai lhe ajudar demais a estudar certo para passar e se dar muito bem na prova de física. Valeu, galera, e até a próxima.